começa então a nossa aula falando um pouquinho de reino fungi. Para isso, é claro, meus amores, vou duplicar o meu material, vou duplicar então a minha tela para que nós conseguimos enxergar esse material que foi preparado com carinho para vocês. Esse material, inclusive, ele está lá, obviamente, lá no grupo da nossa sala, tá? Bom, vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou dos 5 reinos, falamos um pouco desse cara alguns dias, né? 2 aulas aí falando dos reinos. O reino fungi, então, ele vai classificar-se por organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Inclusive, aquele exemplo que eu te dei, o exemplo lá da laranja, lembra-se da laranja? Laranja na tua fruteira, né? Ele vai ter aí a multiplicação de fungos e, obviamente, vai ficar aquela mancha acinzentada, esbranquiçada em dias de calor, ou aquela mancha esverdeada em dias de uma umidade maior, né? Então, caracteriza-se, então, por fungos unicelulares. Fungos multicelulares, a gente tem aí bastante conhecido, o champignon, o shimeji, dentre outros fungos, né? São organismos exclusivamente heterótrofos, exclusivamente, tá? É aí que o bom vestibular ele vai solicitar o seu entendimento. Ele vai mencionar, inclusive, o queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola, ele tem lá uma estrutura esverdeada, que é um fungo. E aí o examinador vai te introduzir ou vai te induzir ao erro, dizendo que é uma espécie nova de fungo, que é um fungo verde, porque ele apresenta clorofila, então ele vai fazer fotossíntese. Em nome de Jesus, não caia nessa arriscada aí, obviamente, nessa situação. Porque fungo não faz fotossíntese. Professor, mas ele é verde. Sim, ele é verde. Por que ele é verde? Porque ele está em um ambiente com bastante umidade. Gente, aonde esse queijo é guardado? Ele é guardado em baixa refrigeração. Então, temperatura baixa, grande umidade. Ele está dentro da geladeira. Então, consequentemente, ele adquire a coloração esverdeada. Se você pegar esse fungo e colocar ele fora desse ambiente da geladeira, num dia possivelmente de calor, num dia com pouca umidade, o fungo vai se tornar branco. Então, ele vai mudar a sua coloração. Então, o fungo não é verde porque ele faz fotossíntese. O fungo é verde porque ele está acondicionado em um ambiente com bastante umidade. Então, essa aí é a caracterização. Beleza? Então, não caia nessa. E, sem contar, é um organismo eucarionte. Apresenta a membrana nuclear. Então, depois de protozoário, depois de bactéria, reino Monera, né? Protozoários, algas, os fungos, os animais e os vegetais são todos eucariontes. Apresenta a membrana nuclear, o que vai conter, o que vai, obviamente, agrupar o núcleo em um compartimento fechado. Professor, é certo dizer que uma bactéria não tem núcleo? É errado. A bactéria tem núcleo, sim. Só que a única diferença é que o núcleo fica disperso, fica solto no citoplasma. Então, essa aí é a caracterização. Então, mencionado a isso, as características dos fungos básicas são unicelulares ou pluricelulares, são todos, sem exceção, heterótrofos, não fabricam o seu próprio alimento, são obrigados a se alimentar de uma matéria já pronta, geralmente matéria orgânica, né? E são todos eucariontes, todos apresentando a membrana nuclear. A gente começa, além das características básicas, com, obviamente, os exemplos. Então, como fungos, a gente tem os bolores, a gente tem os mofos, temos os fermentos. Professor, o fermento lá que a minha mãe usa, o fermento biológico para fazer um pão, é um fungo? É. Professor, mas não estraga o pão? Não, não estraga o pão. Na verdade, esse fermento, ele vai fazer uma reação química na massa e ele vai liberar um gás carbônico. E esse gás carbônico incha a massa, o que a gente tem uma ideia de que a massa está crescendo. Na verdade, ela não está crescendo, ela está cheia de gás carbônico. Não faz mal? Não, esse fungo é comestível, tá? Eu tenho os levedos, eu tenho a orelha de pau. A orelha de pau, geralmente,
é um fungo alaranjado que cresce em cima da madeira podre, né? Então, geralmente no campo, você tem lá um tronco de madeira no tempo, a madeira estragou por causa da umidade da chuva, e aí sobre ele está lá um fungo que se assemelha a uma orelha, geralmente laranja, por isso orelha de pau. Trufas, que não é essa trufa que você está pensando de chocolate, né, que vem à sua cabeça, na verdade são fungos, que esses fungos inclusive estão no interior da terra, denominado trufas, tá? E por último, são os cogumelos de chapéu. Por exemplo, aqui o champignon, o shimeji, dentre outros. Então, esses são os exemplos, obviamente, descritos desses fungos, tá? É um grupo bastante numeroso, com cerca de 200 mil espécies espalhados praticamente em qualquer tipo de ambiente, tá? Os fungos podem ser uni- ou pluricelulares, já havia mencionado isso, né? Nos pluricelulares, suas células são intimamente ligadas umas às outras, formando uma massa compacta de longos filamentos denominados hifas. Hifas. Muito bem. Vamos entender o que é isso? Bora lá. Aqui, presta atenção, são as hifas. Esses canos, esses prolongamentos que formam o corpo deste fungo. E a gente vai ter uma classificação em septo e sem septo. Calma que eu vou chegar lá, tá? As hifas, o fungo, ele está relacionado dessa forma. Olha que as hifas são canais, são prolongamentos por onde circulam materiais líquidos, levando alimento, oxigênio e tudo mais. Então, repara que eu tenho as hifas que estão sobre a terra, acima da terra, na parte externa. E eu tenho hifas que estão na parte subterrânea, como se fosse, presta atenção, falsas raízes. Não é uma raiz, porque isso tem um desenvolvimento embrionário diferente do que uma raiz. As células são totalmente diferenciadas. Por exemplo, um fungo não tem xilema, não tem floema, não tem parênquima, não tem nada daquelas estruturas que nós estudamos nos vegetais. Ela apresenta apenas hifas. E essas hifas, elas podem ser classificadas de duas formas. As hifas que estão sobre a terra, abaixo da terra, um conjunto de hifas, a gente chama de micélio. Então, se alguém questionar o que é o micélio, é um conjunto de hifas subterrânea, debaixo da terra. Agora, como chama então as hifas que estão na parte externa da terra, obviamente acima da terra? É chamado corpo de frutificação. Então, aqui eu tenho, obviamente, hifas diferenciadas. Então, guarde que o meu, obviamente, fungo, ele vai ser composto por canais denominados hifas, tanto na parte inferior da terra, quanto compondo o próprio corpo deste organismo. Beleza? Muito bem. Então, voltamos lá às nossas hifas. Muito bem. Essas estruturas correspondem a tubos microscópicos que se formam após a germinação e podem ou não apresentarem septos. Vamos lá. As hifas podem ser classificadas em dois tipos. Dois não, né? Na verdade, três tipos. Cenotípica, hifas sem septo, possui vários núcleos dispersos na hifa. Vamos olhar a imagem? Vamos lá. Aqui eu tenho uma hifa cenotípica. Tem vários núcleos dentro da hifa. Muito bem, dentro desses canais. Então, ele é chamado cenotípica. Ele não tem septo. O que é septo? São esses compartimentos. E você pode reparar que esse septo, esses compartimentos, eles podem conter um núcleo, ou pode conter dois núcleos. Quando ele tem um núcleo só,
essa hífa é chamado de haploide ou monocariótica. E quando ele tem 2 núcleos, ele é chamado de dicariótica, ou seja, em cada compartimento aparece 2 hifas. Em cada compartimento aparece apenas uma hífa, um núcleo. Muito bem. Então, voltando aqui, a gente tem, então, a classificação fenotípica, não tem septo, eu tenho vários núcleos. Haploide, ou que a gente chama de monocariótica, são as que possuem septo, apresentando apenas um núcleo em cada compartimento. Um núcleo em cada septo. Analisando, este caso é uma hífa haploide ou monocariótica. Só tem um núcleo em cada compartimento. E depois a gente pode chamar como dicariótica, também apresenta o septo, mas nesse caso eu tenho 2 núcleos em cada septo. Por isso, dicariótica e não monocariótica. Perfeito? Simples assim. A união de hifas ramificadas e entrelaçadas constitui o micélio. Micélio localizado abaixo do solo. Micélio caracterizado abaixo do solo. Muito bem. Abaixo do solo. De modo geral, são fixados no substrato por meio das suas hifas. De modo geral, não, com toda certeza. Só tem hifa, né? Na parte superior ou inferior, toda a parte desse organismo é composto de hifa, tá? Essas hifas auxiliam também o processo de absorção de nutrientes. É claro, é um organismo heterótrofo, então ele absorve do solo esse nutriente, geralmente matéria orgânica. Por isso que ele está sempre acima da matéria orgânica, tá? Nutrientes, devido à digestão dos fungos serem externa, ou seja, eles liberam as enzimas digestórias no substrato alimentício, naquilo que ele vai digerir, né? E absorvem as partículas previamente digeridas. Essas substâncias são distribuídas por meio de uma corrente citoplasmática percorrendo todas as células. Então, como é que acontece a digestão desse cara? Igualzinho à estrela do mar. Lembra quando a gente viu os equinodermos, né? A estrela do mar, o lírio do mar, a serpente do mar? No caso, a estrela do mar, o que a gente dizia? Ela tinha enzimas digestórias no seu estômago, ela lançava para fora, na área externa, essa enzima digestória, ocorria a digestão do alimento, propriamente dito, e ele absorvia esse alimento propriamente digerido. É a mesma coisa que acontece com esses caras. Então, a digestão dele é externa, ou seja, no micélio, na parte inferior desse fungo, as enzimas digestórias são jogadas, obviamente, no substrato, e aí, é claro, que ocorre a digestão. Feito essa digestão, ocorre, então, esta absorção. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Os fungos apresentam grande variedade de modo de vida, podendo viver como 3 tipos de situação. Eles podem ser saprófagos ou decompositores. São responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica, propiciando a reciclagem dos nutrientes. Lembra quando estudamos cadeia alimentar, que nós vimos lá os decompositores, que tinham lá as bactérias e os fungos. Então, existem fungos que são chamados saprófagos, que vai realizar essa digestão, essa excreção, né? E essa absorção dessa matéria orgânica, obviamente devolvendo ao meio os nutrientes. Juntamente com as bactérias saprófagas, eles decompõem o grupo dos organismos decompositores de grande importância ecológica. No processo de decomposição, a matéria orgânica contida no organismo morto é devolvida ao meio ambiente, podendo ser novamente utilizada por outros organismos. Lembra quando demos aquele exemplo da mimosa, da vaquinha,
que tinha lá do fazendeiro, a vaquinha estava velhinha, né? Era a vaquinha de estimação lá da família. Essa vaquinha, obviamente, morria debaixo de uma laranjeira, o seu corpo era decomposto por fungos e bactérias saprófagas, né? E aí todo aquele material ia sendo digerido, ia sendo absorvido pela terra, o que obviamente virava adubo, matéria orgânica, o que aquele ano aquela árvore daria, obviamente, mais frutos que a alimentar, obviamente, mais pessoas, mais pássaros, mais animais e por aí afora. Daí vem aquela expressão famosa que na natureza nada se cria nem se perde, tudo se transforma. Então vem daí, tá? Muito bem. Outro tipo são as parasitas. Parasitas, muito bem. Quais são as bactérias parasitas? Nós temos, então, obviamente, quando eles se alimentam de substâncias que retiram dos organismos vivos, aos quais se instalam, prejudicando-o. Isso está muito relacionado a uma micose, geralmente lá no meio do dedo, né? Cidadão porcão, quando toma banho, não limpa, não lava, não seca, perdão, no meio dos dedos. Coloca lá uma meia, coloca lá aquele tênis chulezento junto e propicia, então, um local quente e úmido, ideal para que os fungos, obviamente, se instalem. Então, ali, obviamente, eles vão se multiplicar, denominado, então, frieira, né? Danificando ali a pele do meu organismo, né? Danificando ali, provocando ali irritações, né? Então, isso é um tipo. Eu tenho a micose de mão, micose de pele, eu tenho a micose de unha. Essa é a pior micose para ser tratada. Existem casos onde o paciente toma remédio cerca de um ano e meio, para conseguir eliminar essa micose de unha. Então, aí é um agente patogênico. Ele está tirando os nutrientes que ele precisa viver do seu hospedeiro. Lembrando, sem matá-lo. Isso é óbvio. A partir do momento que ele mata o seu hospedeiro, ele não tem comida e, obviamente, ele acaba morrendo também. Tá? E, por último, é o que a gente chama de associações mutualísticas, né? O que a gente chama, então, de, nesse caso aí, o que a gente chama de micorrizas. Isso é uma associação mutualística. Nós já vimos associações ecológicas, né? Dos quais a gente tem aquelas que são harmônicas, que vai promover aí o bem, obviamente, aos organismos envolvidos, não prejudicando ninguém. Muitas vezes pode ser um beneficiado e não prejudicando o outro, né? No caso do inquilinismo, no caso do comensalismo. E nós temos as relações que, obviamente, são chamadas de desarmônicas, o que vai ocasionar o mal entre os organismos, mas dos quais existem relações desarmônicas que são de extrema necessidade para o ambiente. Professor, mas como que pode? Se está fazendo mal para o cara, como pode ser bom para o meio ambiente? Pode, é o chamado predatismo, né? O predatismo, o predador, que geralmente é maior ou em maior número, ele persegue, mata e se alimenta da presa, obviamente, né? Então, essa presa, ela acaba morrendo para virar alimento. O que tem, então, o que a gente chama de controle biológico, né? É o que a gente não tem hoje com relação aos roedores. Os roedores não têm predadores naturais. Não tem mais gavião na cidade, não tem mais serpente na cidade, não tem mais organismos que se alimentam dos roedores. Sendo assim, eles crescem, obviamente, em desordem, causando e sendo denominados, então, de pragas urbanas, né? Isso é porque os roedores não têm, obviamente, predadores naturais, tá? No caso dessa associação mutualística, o mutualismo ele tem por característica organismos de espécies diferentes vivendo juntos e, obviamente, indispensavelmente. Não dá para separar. Se eu separar, eles morrem. Um exemplo é o cupim. O cupim, ele come o quê? Madeira. Ele come celulose. Mas ele não consegue digerir celulose. Professor, você está de brincadeira. O cara se alimenta de celulose e ele não digere celulose? Não, não digere celulose. O
que acontece? Ele precisa de um protozoário, ele precisa de um micro-organismo que está no seu intestino, que aí vai transformar a celulose em um outro produto pelo qual o cupim se alimenta. Então, se não tiver o protozoário dentro do cupim, ele vai morrer de fome. Da mesma forma que o protozoário, se não tiver dentro do corpo do cupim, ele também não vai ter alimento e ele também vai morrer. Então, é uma relação onde os dois precisam estar juntos. É o que acontece aí, no caso das micorrizas. O que acontece? Algumas plantas, denominadas de leguminosas, elas apresentam nas suas raízes algumas bactérias, alguns fungos e bactérias. No caso desses fungos, eles transformam o gás nitrogênio em nitrato. E esse nitrato é utilizado pela planta. Então, a planta não consegue absorver o gás nitrogênio. Por essa razão que a gente tem uma maior quantidade de gás nitrogênio no ambiente. Cerca de 70% do gás que nós respiramos, né, é gás nitrogênio. O que a gente tem é uma porcentagem menor, 26, 27% de gás oxigênio e o restante os outros gases. Então, esse 70% de nitrogênio é em relação às plantas. As plantas precisam de nitrogênio, mas a planta não consegue absorver esse nitrogênio. Então, o que acontece? Esses fungos presentes na raiz dessas leguminosas transformam esse nitrogênio em nitrato, que a planta absorve. Da mesma forma, a planta fornece a esses fungos açúcares e aminoácidos que eles necessitam para viver. Ou seja, sendo assim, os dois necessitam estar juntos. Se eu separar o fungo, a planta não absorve o nitrato, que é o que ela precisa, e se eu separar, o fungo fica sem alimento e, obviamente, ele acaba morrendo. Então, por isso, é denominado, então, uma associação mutualística, a necessidade desses caras estarem juntos. Então, essas são as 3 formas de vida que os fungos vivem. São os saprófitas, realizando aí a reciclagem da matéria orgânica, os parasitas, que vai causar doença, né, tanto aos animais quanto aos vegetais, e, no caso, as associações mutualísticas, denominado, então, micorrizas, das leguminosas e, obviamente, dos fungos. Perfeito? Então, mencionado aí, a gente termina a nossa aula aqui, está faltando menos de um minutinho, o que amanhã, na primeira aula, a gente continua daí. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, um maravilhoso dia, uma semana aí abençoada e até amanhã, meus queridos.